Olá, boa noite. Vamos estar dando início, para essa segunda aula. Preguiça, desperdício de tempo. O texto do dia vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Desculpa, não é Gênesis 6:6 não, tá errado. Já encontrei o primeiro erro, Provérbios 6:6. Depois eu vou alterar no slide, tá? Síntese. Ó preguiçoso, o preguiçoso administra mal seu tempo, ama apenas a si próprio e manifesta indiferença quanto às necessidades do próximo. Suas atitudes revelam a falta de espiritualidade, sabedoria e senso próprio. Tem alguns comentários aqui que eu vou estar lendo, tá? Geralmente, o preguiçoso ele abre mão, tá? de administrar a própria vida. Ele deixa a vida levar, ser levada sem uma administração real, sem estar observando detalhes, sem planejamento, sem execução. Ele deixa a vida ser levada à mercê, crendo que Deus, sim, provê as coisas, mas ele não se esforça nada. Ele acha que Deus vai fazer tudo na vida dele, e a vida vai passando e vai ficando para trás. Vamos estar indo para o próximo slide. Provérbios 6, do 6 ao 11, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junto seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. Introdução. A Bíblia diz que Deus estabeleceu a terra para que fosse habitada. Ele também fez o homem para cuidar da criação. Ele deu algumas determinações sociais: frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai os peixes e as aves e os animais. Gênesis 1:28. Tá vendo? Nós fomos criados para fazer alguma coisa, para fazer para sermos ativos, e atuantes aonde Deus nos colocou. Ele não nos colocou para esperarmos que Ele faça as coisas para nós. Ele nos colocou para que nós venhamos fazer a obra, seja qual for, que foi dada nas nossas mãos. Tais deliberações exigem esforço e administração correta do tempo, a fim de que fosse cumprido o propósito para qual foram criados. O trabalho foi dado ao homem antes mesmo da queda. Nessa lição veremos que a preguiça é um erro que conduz o ser humano para longe da vontade de Deus. Contra esse pecado, o livro de Provérbios sugere que o homem visite um formigueiro e aprenda lições vitais que podem ajudá-lo a cumprir as suas tarefas sociais primordiais. Aprendendo com as formigas. O encontro formidável. Vai ter com a formiga o preguiçoso. A palavra de Deus orienta que o preguiçoso observe o formigueiro. Por que o formigueiro? Porque a organização de uma colônia de formiga traz excelentes ensinamentos para todos nós. Elas são incansáveis, sabem trabalhar em equipe e respeitam-se mutualmente. Sobre esse cansaço, quando um homem ele chega no fim de sua vida, ele começa a valorizar mais esses momentos que ele teve para trabalhar, para fazer as coisas na vida, porque aí ele observa que ele não tem mais tempo, que o tempo dele está encerrando. Que nós que somos jovens, nós não venhamos aguardar, chegar numa idade avançada para fazer as coisas ou querer fazer as coisas, porque muitos não têm mais condições de estar fazendo. Compreensão da realidade. Olha para os seus caminhos e sê sábio. As formigas não têm calendário para saber quando chegou o verão, porém elas conhecem as estações e agem de forma proativa de acordo com o tempo.
Nós, discípulos de Jesus, também precisamos ter a visão correta para vermos as necessidades e oportunidades que são colocadas em nosso caminho, como uma oportunidade de vida para sermos abençoados e abençoarmos os outros, usando o tempo com sabedoria e ser sábio. Provérbios 6:6. Deus nos exorta a utilizarmos o tempo que nos é oferecido diariamente com sabedoria. Ser sábio significa saber entender o tempo em que se vive e fazer tudo para o seu bem-estar atual e futuro, bem como para o bem da sua família e do próximo. Os formigueiros são resistentes às intempéries da vida, porque as formigas cuidam umas das outras, seguindo o exemplo da unidade deixada por Jesus. Esse é o grande desafio de todo ser humano: saber usar seus dons e talentos para criar um ambiente seguro, para que todos vivam bem e tenham suas necessidades supridas. O preguiçoso insulta a Deus com sua conduta egoísta. Pense, descumprir os parâmetros para o uso do tempo adequadamente pode ocasionar tragédias? Não desperdice o seu tempo, trabalhe, estude, seja sábio aprendendo a remir o tempo ao seu favor. Visão de futuro, planejamento. Cuidado que as formigas têm ao planejar e estocar o alimento para o inverno é algo extraordinário, mesmo sabendo que algumas não comerão daquele alimento que foi estocado, pois morrerão antes. Elas trabalham em unidade e ajudam a abastecer o formigueiro. Mesmo diante da brevidade da vida, precisamos fazer planos e projetos em todas as áreas da nossa existência. Planeje sua vida financeira, seus estudos, sua vida sentimental. Faça projetos, mas não se esqueça de planejar tudo segundo as orientações de Deus, ou seja, tudo debaixo da palavra, né? Observar, porque nada que é demais também faz bem. Ou seja, tem gente que só busca a vida financeira, outros só buscam o estudo, outros esquecem também da vida sentimental, ou só buscam a vida sentimental. Por isso que nós temos que ser plenos, né? Ter uma plenitude de vida, buscar todas as áreas com plenitude, né? Segundo a vontade de Deus, segundo o tempo de Deus também. Motivação total. As formigas não possuem um rei, um chefe, mas são cônscias de suas responsabilidades. A palavra de Deus nos exorta a perseverarmos nos propósitos divinos, independente de qualquer determinação hierárquica. João Batista, por exemplo, cumpriu o propósito de Deus no deserto com uma extraordinária motivação. Ele se sentia motivado pelo projeto de Deus para o futuro de seu povo. Nunca foi motivado por honrarias. Ele não tinha o desejo, né, de ser honrado nessa terra, mas ele sabia que a honra viria do céu. Fazer o bem e preparar-se para o futuro é um dever que transcende qualquer ordem ou circunstância. É sinal de prudência e sabedoria. Ou seja, a gente tem que fazer o bem para Deus, né? Tentando sempre agradar ao Senhor, né? E fazendo isso, agradaremos o nosso próximo, né? As pessoas à nossa volta serão abençoadas, aproveitando as oportunidades. As formigas são expertas em aproveitar oportunidades, notadamente no verão, para suprirem na época das chuvas. Essa mesma estratégia foi desenvolvida por José no Egito, na fartura juntar para a escassez. Isso daqui hoje em dia é muito esquecido, viu? É muito esquecido. As pessoas, elas pegam o salário e gastam todo o salário. Não pensam no dia de amanhã. Depois diz que depois que ficam desempregadas, passam na prova, né? Arrumam ou culpam a Deus ou culpam tudo, né? Tentam achar, mas isso é algo bíblico mesmo, de você guardar pensando um pouco no futuro. Não pode pensar naquela passagem sobre o rico, né, que queria aumentar os seus celeiros, né? Para aí Jesus fala: louco, ainda nessa noite pedirão tua alma. Não pode pensar muito dessa forma, né? Assim, porque lá ele era rico, ele já tinha muitas coisas, estava pensando em querer mais, ele era ganancioso. Ali o maior ensino é sobre a ganância, de não querer mais, né? Mas sobre a questão de se precaver, de pensar no futuro, Jesus também alertou: quem é que vai construir uma casa e não observa antes, né, se tem condições de construir aquela casa, para não parar pela metade, né? Nós temos que também ter esses planejamentos na nossa vida, saber que hoje nós estamos empregados, estamos bem, mas e no dia de amanhã, né? Nós vamos ter algo para nos manter, algumas reservas para nos manter. Isso também é bíblico, conforme José lá no Egito
nos ensinou, né? Por tal motivo, milhões de pessoas na antiguidade não morreram de fome, inclusive os descendentes de Abraão. Essa capacidade de aproveitar as oportunidades impactou tanto a Faraó que ele logo nomeou José para desenvolvê-la. O rei do Egito entendia como era difícil aproveitar no tempo as oportunidades mais importantes da vida, e aquilo era uma questão de vida ou morte. No dia a dia, o Senhor espera que, como José, seus servos saibam administrar corretamente as oportunidades que surgem. Pense, como estimular pessoas a se desenvolverem em atividades para o futuro, como alcançar o pão, lançar o pão sobre as águas sem se ter a certeza de que um dia o pão será achado. Ponto importante: planeje seu futuro com sabedoria. Não desperdice seu tempo hoje, pois amanhã ele fará falta. Preguiça, uma disfunção do uso do tempo. Imobilismo, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Provérbios 6:9. Ficar deitado nesse contexto demonstra um profundo imobilismo, o que desagrada ao Senhor. É necessário ter atividade e iniciativa, como aconteceu com Adão. Se houve alguém que poderia ser o mais inativo de todos os homens, esse foi o mais antigo ancestral da raça humana, haja vista que morava no paraíso. Entretanto, ele foi um exímio trabalhador. Cumpriu os 7 propósitos sociais estabelecidos pelo Senhor. Aliás, Deus logo deu a Adão um emprego, tendo ele ido e colocado nome em todos os animais. Frequentemente o Senhor falava com seus servos a respeito do fato de que precisava se esforçar, porque Deus ajuda quem se esforça nele. Isso foi dito a Josué. Davi também, ao aconselhar o seu filho Salomão, futuro rei, disse: esforça-te. Aliás, a marca distintiva de muitos heróis da fé é que nas fraquezas eles tiram forças e fizeram grandes proezas. Certamente eles não eram preguiçosos. A águia é uma excelente caçadora, e não é à toa que ela é chamada de máquina mortal dos ares. As águias possuem uma excelente visão, rapidez e força. Contudo, às vezes ela precisa fazer várias tentativas para obter êxito na busca do seu alimento. Haja esforço. Da mesma maneira, nós não podemos ficar esperando que as coisas caiam do céu. É preciso ir à luta e esforçar-se, ainda que todas as portas estejam fechadas. Esforçar-se é uma regra de ouro para todos. Entorpecimento mental, um pouco de sono, um pouco tosquenejando. O texto de Provérbios não trata somente a respeito do sono, da preguiça, mas ele trata da indisposição mental, da falta de interesse em crescer no intelecto. Salomão demonstra que o preguiçoso se acha entorpecido quanto aos fatos da vida. Na verdade, na descrição mais parece a posição de um cadáver, com as mãos cruzadas sobre o peito, dormindo um profundo sono. Essa imagem descreve bem a forma como o Senhor vê o preguiçoso. O preguiçoso também pode ser comparado àquele que enterrou o talento, pois deixou de pensar coerentemente, proativamente, e se tornou como um defunto ambulante. Não há vida em suas ações. Consequências. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. As consequências da preguiça são contundentes. A pobreza virá inesperadamente, a necessidade o atingirá fortemente. O preguiçoso, que é considerado um tolo de tanta necessidade, terminará comendo sua própria carne. Sua queda será inevitável. Pense, podemos ficar empobrecidos por ter uma rotina que inclua passar horas vendo TV, brincando com jogos eletrônicos ou navegando redes sociais. Isso daqui está matando a humanidade, né? Observamos como as pessoas estão ficando passivas em relação a tudo. Elas não meditam, não pensam, elas vão absorvendo as coisas e aquilo ali não processa mais no cérebro, né? Por isso que a leitura, ela muda a vida de pessoas, né? Porque a partir do momento que você começa a ler, você começa a pensar, a raciocinar, tudo melhora na sua vida. A tua mente melhora, o seu vocabulário melhora, a sua vida, você começa a observar a vida de outra forma, né? A palavra de Deus tem esse poder, mas vários outros tipos de leitura também possuem, para não ter uma mente passiva, né? E existe algo no Evangelho que é a metanoia, né? Que é a mudança de vida. E essa mudança ela começa também na mente, né?
você para de fazer a paranoia, que é fazer tudo todos os dias da mesma forma, e começa a fazer de forma diferente, oposta, começa a se transformar totalmente, né? Que é o novo nascimento e também a metanoia. Ponto importante, as coisas do mundo preenchem cada vez mais o dia a dia dos jovens e a maioria delas promove o mobilismo e a indisposição mental, com terríveis consequências. Espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe e fiquem na paz.